Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Mises Brasil, podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil, comigo Adriano apresentando o seu podcast. E a pergunta que eu quero fazer para todos que vocês estão nos ouvindo é: será que a liberdade está ameaçada mesmo no Brasil? Será que... Porque assim, eu vejo tantas pessoas, né, nós estamos aí numa discussão tão grande, né, e tantas pessoas falando que isso é exagero, que isso aí é um surto coletivo de bolsonarista, isso aí, então eu falei assim, cara, nós precisamos conversar com quem entende desse Paranauê, porque eu também, nesse assunto, eu vou ficar dando minhas opiniões, mas quem que entende? Então, nós estamos aqui com muita alegria trazendo para conversar sobre esse tema com ele que é professor e doutor em Direito, tá? Ele não só tirou a carteirinha da OAB e virou doutor não, tá? É doutor em Direito, professor Ricardo Alexandre. Grande professor, como é que você está? Bem-vindo. Muito obrigado, Adriano. É um prazer enorme estar aqui no podcast do Mises Brasil. É uma honra e para mim uma enorme alegria. Eu tenho certeza que o Ricardo, lá dos anos 90, quando começou a ler Von Mises, Ação Humana, em 98, 99, né, ficaria extremamente feliz em chegar a esse momento, né, poder dar um depoimento, contribuir com o maior instituto liberal brasileiro, uma associação que tem feito tanto pela liberdade em um país tão carente de liberdade como é o Brasil. Então, para mim é uma alegria imensa e posso até dizer, né, um sonho já daquele Ricardo lá dos anos 90. É uma alegria, Adriano. Poxa, que legal, porque assim, na verdade a gente aqui do Instituto Mises tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho, não só como jurista, que sempre pauta, não é aquele cara que, uma coisa é eu trabalhando no escritório e outra coisa é eu difundindo ideias que eu acredito, né, muita gente faz um pouco essa separação e você é um cara que muito pelo contrário, não trata isso de forma, deshomogeneizada, né, realmente é o Alexandre, o Ricardo Alexandre, íntegro defensor da liberdade em qualquer lugar que você está, e que vem fazendo um trabalho já há bastante tempo aí em Curitiba, como você disse muito bem, desde a década de 90. Então, assim, quem são os grandes admiradores do seu trabalho também somos nós aqui, por tudo que você tem feito, apoiado uma série de eventos, uma série de instituições. Estivemos junto no Liberty Open em Sergipe, já tivemos juntos em outras oportunidades, até um podcast que você tinha lá em Curitiba, eu tive a grande honra de participar contigo, foi muito legal, né? Muito bom. Então, assim, para quem não conhece, está perdendo em não conhecer o professor Ricardo Alexandre, que é uma pessoa que está já na pista e na área já há bastante tempo. E aí, você falou, e a gente fez essa chamada da questão da fragilidade da liberdade no Brasil. Professor, sendo bem franco, né, aos fatos, nós realmente estamos vivendo um período de perca de liberdade ou isso é só um delírio da direita bolsonarista que está sendo perseguida por bobagens que fala na internet? Olha, quisera eu que fosse somente um delírio, né, eu estaria extremamente tranquilo e feliz se fosse um delírio. Mas infelizmente não é, Adriano, infelizmente não é. Há exemplos e situações bem concretas que demonstram um colapso, um desmoronamento da liberdade no Brasil. E isso decorre fundamentalmente pela corrida autoritária que diversas instituições têm realizado e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal. É muito triste para mim dizer isso. Eu sei que há, várias pessoas que entendem que nem mesmo deveria existir um órgão de cúpula controlando a aplicação da constitucionalidade, mas isso, na verdade, é uma técnica muito antiga, vem já do princípio do século XIX nos Estados Unidos. Só que esse controle de constitucionalidade de leis e atos, ele sempre foi engendrado, ele sempre foi concebido como uma ferramenta de defesa da liberdade, jamais como uma força para solapar, para destruir a liberdade. E, lamentavelmente, é isso que vem acontecendo no Brasil. Então, a primeira resposta que eu daria a quem me dissesse que isso não passa de uma narrativa seria o seguinte: em algum outro país livre, livre, não vale invocar Venezuela, não vale invocar Coreia do Norte, mas em algum país livre existe a prisão de um deputado no exercício do mandato por conta de declarações?
Eu não conheço. País livre fazendo isso, eu não conheço. E nós tivemos já há vários anos a prisão do Daniel Silveira. E aqui, eh, embora isso seja óbvio, devemos destacar, não interessa a simpatia ou antipatia que tenhamos pelo Daniel Silveira. O que interessa é que há um artigo expresso na Constituição dizendo que um deputado só pode ser preso se cometer um crime inafiançável. E aquele vídeo que ele gravou já há tantos anos, em que ele falava diversos impropérios ao Supremo, ao Fachin, não caracteriza um crime inafiançável. Então, quer dizer, tivemos isso ali. Algum outro país livre tem um inquérito sem fato determinado, tramitando desde 2019? Algum outro país livre tem uma massiva perseguição de representantes de um campo político? Também não vejo assim. Então, há uma série de atos, começo aqui com o Daniel Silveira, começo com o inquérito que tramitava em papel, era um inquérito físico, eu cheguei a precisar de cópias desse inquérito e nunca as consegui, só naquela parte que dizia respeito ao meu cliente. Isso é uma coisa que não existe na justiça brasileira. A própria Constituição determina que os atos processuais sejam públicos, aquele inquérito não o é. Viola, portanto, o artigo 93, inciso 9 da Constituição, viola diversas disposições legais, infraconstitucionais abaixo da Constituição, que determinam que os atos processuais sejam públicos. A privacidade é exceção. Por exemplo, se eu e você estivermos discutindo alguma coisa que envolva um segredo empresarial, um segredo comercial, aí podemos pedir que isso seja não publicizado, mas é uma exceção. E nós não tínhamos sequer acesso. Quando eu precisei defender um cliente, nós não tínhamos nem mesmo acesso aos autos. Não sabíamos de onde a ordem havia sido emanada. E me refiro aqui ao caso do ex-deputado estadual Homero Marchesi, em que tive a honra de atuar por um período, ainda que curto, de tempo, em que aconteceu fundamentalmente o seguinte: as redes dele foram bloqueadas às vésperas da eleição, pura e simplesmente, Adriano, porque ele tinha inserido um post com o seguinte conteúdo: ministros do Supremo vão a Nova York palestrar sobre democracia. Será que pode? Ou alguma coisa assim, querendo dizer, sim, mas olha o que eles estão fazendo com democracia no Brasil e tem a pachorra, a ousadia de falar de democracia nos Estados Unidos. Alguns outros internautas plotaram o texto do Homero Marchesi e inseriram, baseando-se na agenda que era disponibilizada pelo próprio Supremo, o hotel em que eles estariam, eles, os ministros. E por causa disso, o Homero teve as redes bloqueadas. E o curioso, Adriano, é que nem mesmo no TSE e no Supremo sabiam nos informar de onde que tinha vindo essa ordem. Isso que país democrático consentiria em algo assim? E vamos dar um pequeno desdobramento. Bom, terminadas as eleições, lamentavelmente Homero não conseguiu se reeleger, porque ficou sem o seu principal instrumento de comunicação, as redes sociais, não conseguiu se reeleger a deputado estadual. Então não estamos tratando, o que já seria grave, de um novo candidato. Estamos tratando de alguém que já tinha uma posição consolidada, era deputado estadual, defendia a liberdade aqui no parlamento paranaense. Pois ele entra então com uma ação contra a União, dizendo: já que houve uma ordem que retirou de mim a possibilidade de competir, eu sofri aqui danos, eu quero a reparação desses danos. Aí o que aconteceu? O juiz de primeiro grau, o juiz federal, pessoa honestíssima, correta, condenou a União a pagar danos ao Homero Marchesi. Vem o Alexandre de Moraes e faz o que no processo se chama de avocar os autos. Ele simplesmente diz assim: negativo, você aí embaixo, você não decide nada sobre isso. Essa sua decisão é uma afronta. Eu estou cassando a sua decisão, cassando, e estou imediatamente inserindo esse juiz no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Essa posição dele tem que ser investigada. Algum país democrático apresenta uma posição como essa para um juiz de Suprema Corte? Eu não conheço. É complicado isso. Sim, Era do juiz de primeiro grau.
O Homero não tem foro privilegiado para ter essa causa decidida no Supremo. Então, quer dizer, é um atropelo de regras do processo civil, é um atropelo de regras constitucionais, e tudo isso feito como um mero ato de força para que não se reconhecesse o erro dele, Alexandre de Moraes, ao derrubar as redes do Homero. Quer dizer, é kafkiano, Adriano. Professor, deixa eu pegar partes do que você falou para a gente explicar aqui e ficar claro, a gente entender o processo, né. Você começou falando lá do Daniel Silveira, né. É engraçado que a gente desde que sou criança, eu escuto falar assim: "Político não vai preso, pô, esse negócio de foro privilegiado para deputado, um bando de bandido aí que podia estar na cadeia", aí todo mundo fala assim: "Não, mas é que ele roubou bilhões, mas ele não, isso aí não é inafiançável, isso não é flagrante, não sei o que e tal". E aí o Daniel Silveira é preso por causa de um vídeo, né, que não vou discutir aqui claro, muita bobagem ele falou, mas falar bobagem não é crime inafiançável, senão ia ter que estar metade do país na cadeia, né. Então assim, começa assim, realmente houve uma interpretação equivocada do por tipo assim, se usa o foro privilegiado a inimigos políticos hoje no Brasil, isso parece que está claro. Sim, lamentavelmente o Supremo atua como se tivesse competência para decidir tudo o que quiser, em todos os casos que quiser. Então, veja, por exemplo, essa questão do próprio Daniel Silveira, né. As declarações dele, claro que eram fortes, mas representavam ameaça imediata, iminente a alguém? Não. Ele estava dando aquelas declarações com conteúdo forte perante o ministro, que aquilo pudesse resultar em agressão, em violência? Não. O que aconteceu então? Ele foi fundamentalmente preso e olhem o ridículo, o argumento fragilíssimo sob o ponto de vista jurídico. Ele foi preso porque entendeu-se que havia um crime em flagrante. Isso é como em flagrante? Se aquilo era um vídeo disponibilizado na internet. Não, porque a internet causaria uma, flagrância permanente. Então, se eu disser alguma coisa aqui que desagrade, isso ficar gravado, é como se ficasse num flagrante permanente, de acordo com a decisão. É claro que não é assim, né, é claro que não é assim, é claro que jamais poderia ser assim, mas essa foi a interpretação, eu dou uma interpretação bem entre aspas aqui, que foi aplicada pelo ministro. Note, o inquérito das fake news, Adriano, inquérito das fake news tem sido a grande ferramenta para a perseguição, porque isso não é aplicação do direito. Isso é perseguição aos representantes do campo político da direita em geral. E aí, pessoal, dando uma parada aqui no podcast do Instituto Mises Brasil para te dar um recado muito importante. Não é um recado, é um grande alerta, né? Todos sabemos que a inflação aí é a maior ameaça ao patrimônio. Não precisa nem estudar muito escola austríaca para a gente ver como que a expansão de moeda corrói de forma silenciosa e destrói o poder de compra, além, claro, do governo que só atrapalha manipulando o mercado de crédito, fazendo com que anos de trabalho que você junta ali o seu patrimônio possam realmente virar fumaça. Pensando na importância de proteger o seu patrimônio, que estamos já com inscrições abertas para a imersão de investimentos do Instituto Mises Brasil de 2025 desse ano. Esse ano vai ser diferente, vão ser 3 dias, vai ser dia 9, 10 e 11 de outubro, onde você tem a oportunidade de aprender e aprofundar nos conceitos da escola austríaca e proteger o seu patrimônio desse grande inimigo que é o Estado. A diferença desse evento é que ele começa no dia 9, com um jantar exclusivo, junto com quem participar da imersão, junto com membros do Instituto Mises, para dar início nessa grande maratona austríaca. E os outros dias vão ser aplicados aí para a gente estudar princípios de escola austríaca para investimentos, geopolítica e como fazer uma aplicação de investimentos de portfólio, sempre considerando as questões da escola austríaca de economia no Brasil. Não perca a oportunidade de proteger o seu patrimônio e se inscrever na imersão de investimento. Lembrando que as inscrições são limitadas. Por ser uma imersão, a gente não abre grandes turmas, muito pelo contrário. Vai chegar um momento que você não vai conseguir a sua vaga se você não se inscrever hoje mesmo. Espero que você participe desse grande curso, que para mim é um dos cursos mais importantes que o Mises traz todo ano,
Mas você não pode perder essa oportunidade, porque ano que vem a inflação vai ter comido mais ainda do patrimônio seu. E não só representante, né, o inquérito de fake news também tem esse problema, porque assim, a gente estava falando do foro privilegiado, porque tipo assim, o Supremo Federal só pode, atuar nessas áreas para quem tem foro privilegiado, né. Então qualquer outra coisa a gente tem que resolver como mortais, né, réis mortais, né, lá na primeira instância, depois vai subindo e se algum dia for lá para o Supremo e tal, mas, eh, tá se avocando, você falou eu queria puxar justamente isso, você falou aí a questão do Alexandre de Moraes tá avocando uma série de coisas que não era responsabilidade dele. Esse inquérito da fake news é essa grande ferramenta de avocar para o Supremo tudo que eles gostariam que não passasse por instâncias menores? É, infelizmente ele tem sido usado como Como um é que é esse como é guarda-chuva. que é o mecanismo do inquérito da fake É, news? é Que um era para inquérito durar que singelo. era que nem a ministra Carmen disse, era para durar só até as eleições, né. Deveria ter terminado antes, né, porque ele é bem anterior. Nem para Ele existir, né. começou ele não deveria nem mesmo existir, né, e começou por conta da tentativa de barrarem aquela reportagem, O Amigo do Amigo de Meu Pai, em que Da havia uma revista alusão. Cruzoé, da revista Cruzoé. É, da Cruzoé, começou lá. Mas assim, como é que funciona em linhas gerais, Adriano, para que todo mundo Isso, entenda? para todo mundo O entender como é que é essa Supremo lógica de Supremo e é Judiciário. Qualquer processo nosso, e isso também é uma deformação brasileira, que acaba concentrando poder na Suprema Corte, qualquer processo entre Ricardo e Adriano pode chegar no Supremo, mas ele terá que passar pela primeira instância, pela segunda instância, eventualmente pelo Superior Tribunal de Justiça, e então ele chega ao Supremo, desde que haja violação a dispositivo constitucional. Então, o Supremo ele não é, por assim dizer, quando julga o recurso, e o nome é recurso ordinário, um órgão para fazer justiça. Ele apenas detecta: houve aqui alguma violação à Constituição? Não. Então, esse processo não sobe. A dívida entre Ricardo e Adriano não sobe. Por exemplo, acontece que o Constituinte de 88, quando redigiu essa Constituição, que já dizia Roberto Campos, é uma Constituição contra o Brasil, quando ele redigiu essa Constituição, ele fez dela uma enorme carta de princípios, em que tem de tudo. Por isso, milhares e milhares de processos acabam chegando ao Supremo sem que precisassem chegar. Só que aqui eu me refiro, e com perdão pelo juridiquês, eu me refiro a alguma coisa que se chama controle concreto de constitucionalidade. Ou seja, é o caso do Ricardo e do Adriano, que acaba chegando ao Supremo. Eventualmente, pode ter uma razão para ele chegar. Vou citar um caso. Vou citar um caso. As uniões estáveis homossexuais eram consideradas antijurídicas, não jurídicas. Não eram levadas a efeito no Brasil. Esse tema é um tema constitucional. O Supremo, inegavelmente com uma dose de ativismo, lá em 2011, reconheceu as uniões estáveis homossexuais. Era um tema constitucional. Ainda assim, a decisão pode ser criticada por ativismo, não pelo conteúdo, que obviamente como liberal sempre defendi uniões estáveis homossexuais, o direito de cada um escolher como vai manifestar sua sexualidade, com quem vai viver, com quem vai construir patrimônio, isso é algo em que o Estado não deveria nem mesmo se meter. Não devia ter nem autorização do Estado para qualquer tipo de união, a união é entre indivíduos. Afinal de contas é um contrato, né, não é nada, e isso desde a doutrina do direito romano. Casamento e união estável são contratos, contratos celebrados entre adultos maiores, capazes. Bom, é possível, portanto, que haja uma causa que suba ao Supremo. E fora isso, o Supremo tem o que nós chamamos de competência originária. São aquelas causas que têm que começar no Supremo. Então tem aquelas que começam na instância de baixo e tem aquelas causas que começam no Supremo. Exemplo: ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade por omissão e a famigerada, famosa DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Quando você percebe que existe uma inconstitucionalidade, não no teu caso concreto, como é nos Estados Unidos. Por exemplo, João quer se unir a Pedro e o Estado não deixa. João entra, então, com uma ação
pedindo que seja reconhecida a relação que ele tem com Pedro, e um juiz diz: isso é inconstitucional, não pode. Ele vai chegar até o Supremo invocando um direito fundamental. Tenho o direito de construir o patrimônio com quem eu quiser, de viver com quem eu quiser. Perfeito. Começa de baixo, vai para cima. Agora, se eu tiver, por exemplo, uma lei dizendo assim: não é possível que homens vivam em união estável entre si. Uma lei. Aí eu entro com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, diretamente no Supremo, dizendo assim: Supremo, tem uma lei inconstitucional. Por que é inconstitucional, Ricardo? Porque ela fere o direito dos meus clientes a constituírem a união que eles consideram mais adequada. Ela fere a liberdade, a autonomia dos meus clientes. Aí isso vai direto no Supremo. Isso é o que se chama controle concentrado. O Supremo julga diretamente lá em cima. E essas ações, elas começaram como algo muito restrito, Adriano, e hoje são absolutamente banalizadas. Existe a DPF, existe a DIN, existe a DC, para todos os feitiços. É o famoso vai que cola, né? É o famoso vai que cola. Manda pro Supremo, se der, deu. Manda para o Supremo para ver o que eles dizem. E aí, note no que isso vai parar. Isso vai parar justamente em a DPF para proibir a aplicação da Magnitsky no Brasil, só que os efeitos são gerados todos no exterior. Isso vai redundar em a DPF sendo utilizada para que haja arbitramento. Eu nunca vi isso, Adriano. Arbitramento, conciliação entre o legislativo e o executivo, tudo isso mediado pelo Supremo. Isso vai terminar nas mais diversas barbaridades que você puder imaginar. Porque eu posso, em todos os casos, com uma pequena dose de criatividade, dizer assim: no caso concreto, existe a violação a um preceito fundamental, e eu quero que o Supremo decida. E o que o Supremo quer? Eles reclamam, isso é aquele papo furado que eu não aguento mais ouvir, Adriano. Nós temos milhares de processos. Aham. Quando eu vou para o exterior e eu digo que eu julguei 30 mil processos no ano, sempre os tradutores dizem que houve um erro de tradução, porque não é possível um juiz julgar 30 mil processos por ano. Afinal de contas, nos Estados Unidos, a Corte Suprema julga 500 por ano. Esse tipo de papo. A corte toda. Aí eu pergunto o seguinte: pergunto se eles querem abrir mão desse poder. Pergunto se os ministros do Supremo querem parar de julgar político. Pergunto se eles querem diminuir o rol de ações de controle concentrado. Não querem, porque isso é exercício de poder, Adriano. Então, só para explicar, controle difuso e concreto é aquele da ação do Pedro e do João, que queriam se unir em união estável e não puderam. Não puderam porque o juiz não deixou, o juiz disse que não tinha lei. Eles vão apelando, recorrendo até chegarem ao Supremo. Recorrem para o tribunal decide, eles podem levar o tema para o Supremo. Isso é chamado controle concreto, porque é do caso do Pedro e do João, né? E difuso, porque acontece na sociedade como um todo. Por outro lado, isso é uma invenção austríaca / alemã de um jurista chamado Hans Kelsen, que aliás fez isso com a melhor das intenções, mas de boas intenções o inferno está cheio. Fez para fugir do Terceiro Reich, permitir que houvesse um peso e contrapeso ao poder que se concentrava no Reich. Criou na década já de 30 o chamado controle concentrado, que é você dizer assim: essa lei é inconstitucional. E aí o Supremo também decide sobre a constitucionalidade ou não da lei em abstrato, sem nenhum caso concreto. Não é que João e Pedro tentaram se casar, é que veio uma lei dizendo que não podia mais haver união estável, casamento entre homossexuais, e imediatamente foi alguma entidade legitimada, entrou com uma ação com controle concentrado para o Supremo se pronunciar. Agora, fugindo de todo esse juridiquês, chegamos ao inquérito, ao famoso inquérito. Esse inquérito, ele é assim já uma desgraça desde o início, porque ele foi aberto com base num artigo do Regimento do Supremo que permite a abertura de inquéritos, para crimes cometidos no prédio do Supremo. É dizer, se eu brigo com um advogado no prédio do Supremo e eu acabo lesionando esse advogado, eu cometi ali um crime, lesão corporal. Aí é aberto um inquérito com base nesse dispositivo do regimento interno, que não goza, jamais poderia gozar, isso é outra distorção brasileira, de status legal, porque ele é o mero caderno de organização do tribunal.
O regimento interno, portanto, permite que o ministro, qualquer um, investigue um crime acontecido na dependência do Supremo. Ou vai lá, eu estou sustentando, algum colega rouba o meu celular, aconteceu um furto. Bom, isso tem que ser investigado. Com base nesse dispositivo, Adriano, abriu-se um inquérito argumentando-se o seguinte: qualquer fake news divulgada contra o Supremo, mais ou menos isso, claro que aqui eu estou sintetizando, mas qualquer afirmação que nós consideremos fake news atinge o Supremo e, com base neste artigo, eu posso investigar fake news, atos antidemocráticos, porque, afinal de contas, em um mundo virtual, o conceito de prédio do Supremo se expande. Não é uma maravilha? E se o celular que ele escutou a fake news for dentro do prédio, aí tá dentro do prédio, né? É a maluquice. Aí tá dentro do prédio mesmo, aí tá dentro do prédio. Agora imagine, ele não gosta dessa nossa conversa, ela fica gravada no Instituto Mises, e lá pelas tantas ele diz assim: "Opa, invoco aqui o artigo, né, eles cometeram aqui ou desinformação, ou incentivaram a abolição do Estado Democrático de Direito", conceitos abertos, né, Adriano? De repente chupar uma bala, não, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, porque aquela bala, isso, aquilo. Quer dizer, é umas. Dono, a gente, Ricardo, a gente tá falando alguns absurdos, mas, por exemplo, pega o exemplo da bala. Essa bala foi comprada com Pix que alguém que defendeu o candidato que falou mal do Estado. Parece uma besteira, mas tem gente em cana porque fez Pix para alguém ir para Brasília no dia 8 de janeiro. Exatamente. E isso é que chama mais a atenção. E isso que nos deixa perplexos. Então, quer dizer, pessoal que ainda insiste que se trata de uma mera narrativa, só pode fazer isso ou por absoluta desinformação ou por má fé, porque nós temos um funcionamento, lamentavelmente, de um estado de exceção, de uma permanente exceção. Quando eu digo estado de exceção, é porque está fora do império do direito, está fora daquilo que a tradição inglesa, norte-americana chama de rule of law. Nós não estamos seguindo o império do direito, nós estamos à margem dele, porque um juízo com amplo, enorme, infindável poder interpretativo simplesmente define, com base no inquérito infinito, permanente, o que caracteriza ou não a abolição do Estado Democrático de Direito. E há pessoas sendo perseguidas por terem feito um Pix para alguém que participou de qualquer manifestação que redundou no 8 de janeiro. Então você imagina, olha a gravidade disso. Não, nós temos um cara que estava vendendo bala no 8 de janeiro, na frente de um quartel, sei lá, não sei a história, o cara tá perdendo os dedos, tá com... Isso, ele estava vendendo produtos, sim, né, essa é a beleza, o funcionamento do mercado, né, havia uma demanda, concentração de pessoas, ele foi lá vender, balinha, e aí ele foi preso como se fosse um conspirador contra o Estado Democrático. Isso é bárbaro, isso significa, assim, a abolição de todas as garantias constitucionais. A nossa Constituição é muito ruim, mas ela tem o artigo 5º que estabelece garantias fundamentais. Aliás, ela deveria terminar no artigo 5º, como é, por exemplo, a Constituição americana. Estabelece direitos, garantias fundamentais, e é isso, né, é isso, é liberdade, é livre empreendimento, é igualdade perante a lei. É isso que uma Constituição deve fazer. A nossa chega ao ridículo de dizer que o colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, vai permanecer na esfera estatal, federal. Pô, numa Constituição, você vai dizer o que que um colégio específico vai continuar integrando, se isso era federal, municipal, estadual, é uma sandice. Então, agora, nada justifica, por maior, por mais amplo que seja o texto constitucional, isso que nós estamos vivenciando no Brasil. Então não se trata de narrativa de bolsonarista, não se trata de narrativa da extrema, ultra, mega, blaster direita. Há, isso sim, violações massivas, frequentes a direitos fundamentais. Vide o caso desse senhor que estava lá com a sua sacolinha vendendo bala, doce, sei lá mais o quê. Vide o caso daqueles que foram presos por acaso, porque estavam passando lá. Vide o caso de todos que foram presos sem individualização de conduta. E é claro que a respeito desse 8 de janeiro, que é a peça-chave usada para oprimir, Que é a pra história do justificar golpe, todo que é a história do arbítrio, golpe, né, o golpe de 8. ele é caracterizado como golpe, sendo que a resposta
sempre foi essa, mas quem era a liderança? Havia armas, era um grupo armado. Uma vez que ele se instalasse no Supremo, ou no Executivo, ou na Câmara e Senado, Congresso Nacional, eles conseguiriam tomar o poder? É óbvio que não. Você vai tomar poder com batom? Você vai tomar poder com cartazes criticando o Supremo? Isso é muito diferente da organização de uma milícia armada que sequestrasse os atuais incumbentes do poder e passasse a exercer. Isso é golpe. É o que de vez em quando acontece em repúblicas na África, em repúblicas aqui na Latinoamérica. Isso é definição clássica de golpe. E o que eu mais vi quando eu era criança, assim, quando eu entrei na faculdade, era a UNE invadindo prédio lá em Brasília, cara. Era uma coisa muito comum antigamente, invadir prédio, quebrar tudo, a UNE entrava, quebrava, eu lembro que em 94 eu fui pra uma manifestação em Brasília, quando eu vi o povo tava lá quebrando pau, quebrando os vidros, tudo lá do Ministério da Educação. O pessoal do 8 de janeiro tem que responder sim, mas tem que responder por arruaça, bagunça, paga lá a pena. Qual que é a pena correta para o pessoal que faz arruaça? Isso Era aí deveria resultar em prestação de serviço para a paga a comunidade, que é cesta uma pena básica e minúscula. resolve. E acabou. Agora, assim, e esse é o ponto fundamental. E só deveria pagar aquele que tivesse a culpa comprovada, porque é assim que funciona a aplicação do direito. Era possível, Adriano, que eu e você estivéssemos em Brasília, eventualmente pudéssemos estar lá acompanhando isso. É porque Eu quem imagino quem que estava nem lá eu, nem dentro do você prédio quem fosse estava lá dentro do prédio, tá recebendo a mesma pena de quem estava lá na rampa, de por quem exemplo. estava fora e foi preso. Então tem Nossa. centenas de pessoas que nem mesmo chegaram a entrar no prédio, porque não foi uma ação assim: "Ó, quem está no prédio cerca e esses nós vamos pegar", né, não, há uma situação de roldão, aquele entorno. Pior, há pessoas que nem estavam lá na arruaça, né, o que, vários advogados têm levantado e nunca foi investigado, porque a intenção não é mesmo investigar, é meramente punir, é que foram colocados, diversos manifestantes que estavam à frente de um quartel em Brasília, foram colocados dentro de um ônibus e foram presos também, sem sequer participar desses atos. O rapaz que estava vendendo bala, o cara que estava vendendo bala, ele estava nesse grupo do quartel, né, nem estava lá, tá preso. Aí você vê a loucura da situação e pior, aí nós chegamos a um desdobramento ainda mais antijurídico, ainda mais atentatório a qualquer noção que a gente tenha de direito. Assim, isso não é ideológico. Nós estamos, pregando aqui que haja aplicação do direito sem que se veja a cara dos manifestantes. Não interessa se é direita ou esquerda. Deveria ser aplicado aquilo que existe. Isso é ordenamento jurídico, isso é império de direito. Então vamos lá, há um desdobramento ainda pior, que é o seguinte, é dizer assim: quem é que fez Pix para a turma pegar um ônibus, sair do lugar tal e chegar em Brasília? O Ricardo. Então o Ricardo passa a ser investigado também. Agora perceba, Adriano, quando eu faço esse Pix, eu não tenho a menor noção do que vai acontecer lá. E eu não faço sob a premissa de que haja um golpe. É muito diferente de dizer assim: o que o João fez? O João financiou, por meio de uma organização, que um grupo de milicianos tomasse o poder e essa ação era organizada e atingiu diversos prédios de Brasília e havia uma concatenação com o exército, não houve nada disso. Não houve absolutamente nada disso. Aliás, o Bolsonaro já havia, antes de ir para os Estados Unidos, transmitido o comando do exército para um general indicado pelo Lula. Então, quer dizer, ele nem mesmo tinha o exército nas mãos. O Bolsonaro, que é considerado figura capital, que integra o núcleo dos atos atentatórios. Então, imagina o seu João e a dona Maria, que estavam com cartaz e uma Bíblia, pedindo justiça no Brasil, se eles podem ser minimamente qualificados como terroristas não, como violadores do Estado, abolicionistas do Estado democrático de direito. Isso é algo que vai nos envergonhar historicamente em todas as futuras gerações. E por que isso encontra apoio na mídia tradicional? Porque a mídia tradicional vive de subsídio estatal. É o Estado que a mantém. A Globo precisa dizer isso, porque ao fazê-lo ela continua recebendo verbas do governo. Isso porque o Supremo, ao perseguir os manifestantes do 8 de janeiro,
obviamente beneficia o Lula. Então, quer dizer, existe aquilo que setores amplos da imprensa, o saudoso Guzzo já falava na Gazeta, existe um consórcio entre o Supremo e o Executivo brasileiro e o PT, que acaba atuando conjuntamente, né. Então, por que que a mídia não acorda? Porque não é do interesse dela defender esses manifestantes. Acordadas já estão, né. Eu acho que eles estão acordados faz muito tempo, é porque eles definiram a pauta, e sobre jornalismo nós temos um episódio muito bom que nós conversamos com o Carlos sobre o editor-chefe lá da Oeste, vale a pena pessoal, vou até deixar o link aqui para quem está acompanhando. Mas eu lembro que numa palestra sua, não sei se foi anterior ou se foi até mesmo nessa agora de Aracaju, que você fez uma comparação que me deixou realmente em choque, né. Você falou dos processos que aconteciam no Terceiro Reich, no regime nazista, que até lá, mesmo que fosse um teatro, existia uma tentativa de se criar um rito jurídico mais ou menos para poder mandar matar as pessoas. Aqui nem isso, né. Como é que é esse paralelo do Terceiro Reich? Porque hoje ninguém quer defender o Terceiro Reich, mas eu acho que quando essa história estiver vencida, né, no futuro, quem sabe vão poder fazer essa comparação, né. Sim, é realmente uma situação terrível, né. A ponderação que eu faço se baseia num fato histórico. Havia um grupo de manifestantes bravíssimo, chamado Rosa Branca, Weiße Rose, em alemão. Os 2 irmãos que capitaneavam esse movimento eram Hans e Sophie Scholl. Eles distribuíam textos mimeografados em universidades, punham em caixas de correio, jogavam na rua panfletos. Até que um dia eles foram na Universidade de Munique, jogaram panfletos ao ar, um segurança viu e os prendeu. Eles foram então levados para o que se chamava Tribunal Popular, que era comandado por um psicofanta chamado Freisler, o juiz Freisler. E ele atuava, no melhor molde totalitário, como um promotor, como um acusador, como juiz. Ele era tudo. E é absurdo que isso esteja se confundindo no Brasil de hoje, em que um sujeito se coloca como vítima e como julgador do mesmo caso. Isso é inconcebível. Veja, Alexandre de Moraes considera que não há impedimento para si em julgar o caso referente à suposta, alegada tentativa de assassinato dele, aquela conversa lá dos Kids Pretos, que não levaram a cabo a missão que se atribuíram, porque não tinha um táxi. O sujeito não conseguiu pegar um táxi. E querem que acreditemos que havia uma alta orga quer dizer, se realmente eles cogitaram, eles estavam na fase de cogitação, o que não é crime no Brasil. Cogitar não é crime. Se eles começaram a executar, então eles podem ser sancionados. Mas não houve, aparentemente, início da execução, porque o sujeito não conseguiu um táxi para ir até o local que ele havia combinado. Bom, mas eu volto a falar dessa adesão do Terceiro Reich. Há um livro no Brasil, Rosa Branca, publicado pela editora 34, em que é transcrita a sentença que acabou condenando os irmãos Scholl. E, claro, uma sentença grotesca, absurda, inaceitável, mas chegou a me surpreender que havia uma tentativa de enquadramento dos irmãos Scholl em dispositivos jurídicos que autorizassem essa condenação. E foi o que infelizmente acabou acontecendo. Como eles cometeram um crime contra o Führer, contra o representante máximo do Reich, eles não tinham nem o direito de ser fuzilados, eles foram degolados, decapitados, né. E esse é, e foram decapitados. Igual o pessoal da ele também condenou o pessoal lá da Operação Valkyria, que fizeram aquele filme famoso lá, com Tom Cruise também. Ele condenou na Operação Valquíria, que tem um filme com Tom Cruise, né, por pouco, e para imensa tristeza do mundo, Hitler não foi explodido naquela ocasião, e o que aconteceu é que, o Freisler julgou esses casos. E se você puser no YouTube, vai aparecer juiz Freisler, né. Ele não investiga, ele humilha os candidatos, os acusados. E, lamentavelmente,
Eu sei que existe em retórica aquilo que nós chamamos reductio ad Hitlerum, né? Quando você não gosta de algum argumento, você diz que é hitlerista, que é nazista, que é totalitário. Mas, lamentavelmente, quando nós abolimos o contraditório no Brasil, quando nós permitimos que a figura do julgador e da vítima se confundam, nós estamos retrocedendo há centenas e centenas de anos no direito. Edward Coke julgou um caso assim na Inglaterra do século XVII, lá em 1600. Ele disse assim: olha, aquele que é vítima não pode julgar, não pode decidir um caso. Juiz Coke. Por óbvio, se você é vítima, você vai ser zero parcial, você já é vítima, né. Por isso que existe sistema jurídico, pra gente evitar a tal da fazer justiça com as próprias mãos. Com as próprias mãos, exatamente. Então isso é negação, assim, de uns princípios mais básicos, mais comezinhos do direito, né, mais comezinhos do direito. E é óbvio aqui, né, e vale deixar isso claro, que eu não estou comparando o Brasil atual à Alemanha nazista, que era um regime rigorosamente totalitário. Agora, o que eu estou percebendo é que existe uma crescente onda de autoritarismo que redunda nas piores coisas, que redunda em decisões sem fundamentação. Até aquela monstruosa decisão tinha fundamentação. Dizia-se: olha, eles tinham materiais, eles distribuíram panfletos contra o Reich, isso é crime, isso não é tolerável. E isso chegou a me surpreender quando eu li a sentença, porque eu imaginei que fosse simplesmente assim: você está condenado, corta a cabeça. Não, eles faziam todo um exercício. E aí eu faço um paralelo. E aqui que chega o meu paralelo. Recentemente eu vi uma jornalista da Globo, sempre com aquela sinalização de virtude, né, Adriano? Eu sou virtuoso, eu não sou esse Zé Povinho aí, clamando por democracia. Teve uma até, que saiu recentemente, que disse assim: "Olha como esse pessoal é estranho, esse pessoal ali obstruindo o Senado, ó a cara deles, ó a cara deles". Assim, a madame tinha nojo da. A própria postura, quando alguém fala que não concorda, faz caras e bocas, né, aquela comunicação que eles são bons nisso, infelizmente. Aí o que que ela dizia? Ela falava assim: "Como é que é possível que alguém diga que não há aplicação do direito no Brasil, se primeiro eles estão passando por um processo. Não me diga, jornalista, você queria o quê? Você vai fazer igual o Santa Cruz, que defendeu bala na nuca do Bolsonaro? Nosso ex-presidente da OAB Nacional, Santa Cruz, disse que queria bala na nuca do Bolsonaro. Quer dizer, a esse ponto ela ainda não chegou. Veja como ela era generosa. Não havia porque tinha um processo. Então vamos lá, tinha um processo. 2, tinha um advogado defendendo. Nossa, que coisa incrível, tinha um advogado defendendo e foi proferida uma sentença fundamentada. Bom, se esses são os requisitos, aí infelizmente eu vou ter que dizer que seja na União Soviética stalinista, seja na Alemanha nazista, havia também um simulacro de defesa, havia também um simulacro de aplicação do direito, havia também um simulacro de fundamentação, e nem por isso aqueles julgamentos eram justos. Como é que alguém pode sustentar que um julgamento em 2025 é justo se não existe individualização de conduta num julgamento penal? Quer dizer, o sujeito é pego de roldão. Tá, mas o que que eu fiz concretamente? Tentou abolir o Estado de Direito no Brasil. Mas eu estava naquela rampa, eu não fiz nada, eu não cheguei nem a entrar. Mas você, ao participar disso, tentou abolir. E eu? Não, você deu um pix. Mas que pix? Não, para a turma pegar um ônibus e ir para Brasília protestar. Mas é óbvio que eu não queria que fizessem isso. Azar o seu, tem o teu pix, é pancada, é aplicação de sanção. Quer dizer, então não é por existir um processo, e por isso eu falei do tribunal do Freisler. Vale dizer aqui, um disclaimer, o Freisler teve o fim que merecia. Ele estava em plena sessão do tribunal quando uma bomba dos aliados explodiu com o tribunal, explodiu com ele, e felizmente ele morreu dessa forma indigna. Não sem antes ter condenado milhares de alemães a penas de morte, a penas degradantes, mas estava na defesa do Estado. Estado democrático, porque eu nunca vi toda ditadura tem democrático no nome do país.
A Coreia, qual que é a que tem democrático no nome? É a do norte, que de democracia não tem nada. A Alemanha, quando dividiu a Alemanha, qual que era que tinha democrático no nome? Era comunista, né, velho. Era a DDR, Alemanha Oriental. Então, note que isso é um mero artifício retórico. O que eu quero dizer com esse discurso é que não basta e jamais pode bastar um processo para que nós tenhamos justiça. É necessário que haja individualização de conduta, que o sujeito saiba por que está sendo processado, que ele possa se defender efetivamente e, sobretudo, que não haja esse pré-julgamento. Aí você vai dizer: "Não, mas espera aí, pré-julgamento não tem, Ricardo". Ah, não tem? O que o Alexandre de Moraes disse quando se pronunciou recentemente sobre o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro? Isso tem umas 2 semanas, lá no âmbito da aplicação da Magnitsky contra ele. Os que fizeram isso serão punidos. Quer dizer, ele já tem a sentença pronta. Será que alguém acredita que não há uma sentença pronta no caso Bolsonaro? Será que alguém realmente imagina que as provas estão sendo apreciadas? Se alguém realmente imaginar, infelizmente estará sendo ingênuo. E é contra isso que os advogados devem lutar. É contra essa voluntarização do direito. O juiz deve aplicar a lei como ela é. Claro que existem dificuldades na aplicação da lei, sem dúvida, mas ele deve aplicar respeitando os limites do texto. Ele não pode ser criativo, ele não pode pôr no texto aquilo que ele imagina que deva constar. Acontece que nós tivemos, e tudo isso forma o mesmo caldo cultural, Adriano, recentemente ministros dizendo, vide Toffoli, que o STF era um novo poder moderador. Como assim poder moderador? É, porque a Constituição de 1824, tá lá às vezes eles estão lendo o documento errado, eu acho que eles são o livrinho errado, né. É, o Toffoli também disse que o Supremo era o editor da sociedade, mas espera aí, eu não sei você, Adriano, mas eu não outorguei poder ao Supremo para fazer nada além de analisar a constitucionalidade de atos. Eu não outorguei para ele o poder de ser editor da sociedade. Veja o peso dessa palavra, veja o peso dessa palavra. Bom, nós temos o ministro Barroso dizendo que cabe ao Supremo empurrar para frente a sociedade, de acordo com os valores woke, progressistas dele. Vencemos o bolsonarismo. Já Exato, então vencemos o assim, bolsonarista. o Perdeu o Mané, é maior uma mola. juízo, é o maior juízo de valor, né, e foi dito público, porque assim, o Perdeu o Mané foi uma pessoa correndo atrás dele lá em Nova É, York e encheu o saco, mas o vencemos o bolsonarismo foi uma fala é, no microfone, num palanque, num evento para milhares de pessoas é. escutarem, então não é assim: Comício "Ah, da UNE. comício E da aí eu UNE". pergunto, é lugar do ministro do Supremo um palanque, seja da direita, seja da esquerda? Porque se houvesse algum ministro num palanque à época do governo bolsonarista, eu também criticaria. Não é o lado que se trata, é a postura. Não é concebível que um ministro do Supremo faça um comício. Isso é uma alucinação, é uma distorção gravíssima, severa, que deve ser repudiada por todo advogado, por todo juiz, por todo promotor. Não é concebível que alguém que hoje ocupa o cargo de presidente do Supremo tenha, em passado recente, se pronunciado dessa maneira. E nós vamos suspeitar que existe imparcialidade no julgamento? Você acabou de falar pra gente, e é o ponto que eu queria chegar também. Você falou aí agora há pouco e agora falando: "Ó, cabe os juízes, promotores e tal". Você falou agora há pouco que tem juiz que quando fez a coisa certa, o que ele decidiu foi avocado para o Supremo e o nome do cara ainda foi para o CNJ. Então até isso tá difícil, até por isso quando eu converso contigo é que eu começo a entender, assim, parece assim, pô, tá um silêncio no judiciário, ninguém tá vendo esse absurdo, eu acho que tá vendo, mas estão com medo, porque tem gente que quando levanta a cabeça leva o sniper ali do Supremo. Tá acontecendo isso vários casos, nós temos realmente já vários casos de gente que faz o correto, porque assim, eu acredito muito, Alexandre, que temos pessoas honestas, pessoas corretas no judiciário, mas parece que quando acerta é condenado, é rechaçado e vai para o CNJ. Nesse caso, infelizmente, nós temos tido esse tipo de abuso também. E esse juiz federal, sendo processado da maneira que está, é um exemplo. Assim como
Por exemplo, o desembargador Thompson Flores, neto de ministro do Supremo, um ministro honrado, cuja dignidade ninguém jamais questionou, fora presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que pega os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele está sendo investigado no CNJ. Foi afastado do cargo. Por quê? Por conta das decisões que proferiu na época da Lava Jato. Isso é democracia? Isso é aplicação do direito no Brasil? Não há nada de errado. Mais um detalhe, Adriano. É essa onda autoritária. Eu sugiro que as pessoas consultem o dossiê Moraes, feito pelo meu querido amigo Rodrigo Marcial, vereador aqui em Curitiba. O Rodrigo Marcial criou o dossiê Moraes, em que ele levantou 77 atos, não que sejam apenas esses, mas 77 atos que justificariam por si o impeachment do Alexandre de Moraes. Vejam a quantidade de atos que existem na linha do impeachment, que ensejariam, proporcionariam a abertura do impeachment. E, lamentavelmente, tudo isso não é levado em consideração. Mas é isso que eu te falo, por exemplo, quando se ventilou votar o impeachment do Alexandre de Moraes ou de votar-se a anistia, o Supremo mandou a Polícia Federal para a casa do pai do presidente do Senado, da Câmara, da Câmara, né, aí, tipo assim, o pessoal tá falando assim: "Ah, o Hugo", gente, não tô aqui defendendo o Hugo Motta, mas olha o jogo que a gente tá. O Hugo Motta tem o pai investigado pela PF. Isso não é coerção? Claro que o cara vai. Então, assim, parece que se tornou um poder absoluto e a solução tá cada vez mais difícil. É isso que eu queria. Eu sei que o papo tá muito bom, mas a gente tem que caminhar meio que por uma conclusão do nosso papo, senão com certeza eu ficava aqui horas contigo, mas porque infelizmente o que nos falta é esse tipo de assunto, né, infelizmente. Mas qual que seria um caminho possível, professor, dada a situação que a gente não pode nem esperar nada, porque muita gente que tem o poder está sendo coagido, sofrendo processos, né? Como é que seria uma saída? Como é que você vê um horizonte aí do Brasil? Eu vejo com extrema preocupação, né, vejo perplexo e com extrema preocupação. Eu considero que a saída passaria a ser realmente uma abertura de pedido de impeachment. Isso feito pelo Senado, que já havia conseguido 41 assinaturas. A saída, portanto, passaria, e eu só defendo saídas institucionais, é lógico, a saída passaria pela abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Abertura de processo e julgamento. E que fosse, portanto, finalmente investigado todo esse amplo leque de ilegalidades que estão sendo indicadas e que foram efetivamente cometidas por ele. Então, acredito que temos ano que vem uma eleição em que a escolha dos senadores exercerá um papel fundamental e temos esses senadores agora, que compõem a atual legislatura, que devem ser pressionados pela população para abrirem o processo de impeachment. O senador Espiridião Amin, lá de Santa Catarina, tem se engajado fortemente nisso e tem já publicizado que já há uma maioria no Senado. Isso torna a posição do Alcolumbre, presidente da casa, bastante comprometida. Ele não pode fazer como ele disse: ainda que houvesse 80 assinaturas, eu não abriria o impeachment, porque se ele fizer isso, o regimento autoriza o afastamento dele. Então, eu acho que esse é o momento de nós pressionarmos o Senado para que tudo isso possa ter um fim. Eu ouço uma crítica muito ruim a essa postura, que é a seguinte, Adriano: não vamos fazer isso não, porque o que adianta tirar o Alexandre de Moraes e o Lula poder indicar outro ministro? Adianta muito. Vai ser a primeira vez que nós responsabilizaremos a conduta de um ministro do Supremo. É o que os americanos chamam de accountability. Nós vamos responsabilizar alguém pelos seus atos. E aquele que chegar vai compreender com clareza que não pode fazer o que quiser, senão também será afastado. Não só isso, né, professor, porque recentemente, em tom de ameaça, o Alexandre de Moraes falou que toda decisão é colegiada, no sentido de se eu cair, eu levo mais gente junto. Então, o impeachment do Alexandre de Moraes seria só um abre-portas, na verdade, porque vai ter que levar todo mundo, vai ter que começar a puxar. Sem dúvida, muita gente acompanhará, porque houve cumplicidade. Agora,
essa ameaça velada não suprime um fato fundamental. Alexandre de Moraes, e aqui não estou falando só desse inquérito, é o campeão em decisões individuais na corte. Aquilo que no Supremo chamamos de decisões monocráticas. Ele tem mais de 5.100 decisões. Quem quiser joga no Google, vai ver esse dado. Disparadamente, o maior ministro decidir monocraticamente. Então ele não pode nem mesmo invocar isso. Agora, verdade seja dita, houve atitudes vergonhosas pelo colegiado do Supremo de chancela dessas decisões arbitrárias do Alexandre de Moraes. Eu considero, e aí pensando já no médio e longo prazo, Adriano, não basta só nós afastarmos um ministro que tem simbolizado todo esse arbítrio. É fundamental que nós revisemos o papel do judiciário e que nós esvaziemos, delimitemos, é uma palavra melhor, a atuação do Supremo, aquilo que juridicamente nós diríamos a competência do Supremo. Não é mais possível que haja instituto de foro privilegiado, não somente pelo motivo que sempre se alegou, de que os políticos acabam sendo beneficiados por relações espúrias em Brasília, mas por um motivo ainda mais fundamental, que é ilustrado por esse caso do Hugo Mota. Se ele fosse julgado pelas instâncias como qualquer brasileiro, ele não teria sido objeto dessa chantagem do Alexandre de Moraes. E veja a que ponto estamos. Nós normalizamos o fato de que um ministro do Supremo possa chantagear o presidente da Câmara, determinando uma diligência da Polícia Federal na casa do pai desse ministro da Câmara. É de uma enormidade, Adriano. É de uma barbárie. É tão antijurídico que lembra aquele tribunal de exceção, aí sim eu considero a comparação exata, aquele tribunal de exceção criado no Estado Novo Varguista, né, em que o doutor Sobral Pinto, com toda a dignidade da advocacia, defendeu inclusive militantes comunistas. Defendeu Olga Benário, defendeu Luiz Carlos Prestes, defendeu Harry Berger, aquele alemão em nome de quem Sobral Pinto, um católico tradicional, um membro da UDN, em nome de quem Sobral Pinto invocou a lei de proteção aos animais, dizendo que a posição dele era tão indigna que, como ele não conseguia habeas corpus, como ele não podia fazer nada disso no estado de exceção, ele defendia que ao menos o sujeito fosse tratado como um animal. E talvez seja isso que devesse ter sido aplicado no caso do Clesão, que morreu na cadeia. Talvez isso devesse ser aplicado no caso daquela idosa que tem apanhado das companheiras de cela. Os caras meteram uma senhora bolsonarista numa cela com um bando de bandido petista. O que pode acontecer? Que surpresa que ela esteja sendo violentada. Então é esse o nível de barbárie em que infelizmente nós vivemos. E daí prosseguindo, né, nessa visão de longo prazo, temos de delimitar a competência do Supremo, reduzir essas ações de controle concentrado. Não pode mais a rede de sustentabilidade, não pode mais o PSOL, não pode mais o PCdoB, o PT, seja o partido que for. Não pode dizer, perdi nas eleições, mas vou ganhar essa política pública no tapetão do Supremo. Não pode mais. Tem que ser simplesmente extirpado. E eu defendo, sou um dos poucos que defendem isso, que o controle de constitucionalidade no Brasil seja apenas o do caso concreto, que não haja mais controle de constitucionalidade concentrado. Ah, mas essa ferramenta foi muito útil. Foi muito útil quando nós tínhamos uma composição do Supremo que não era essa. E reconheço que diversas leis inconstitucionais foram barradas. Acontece que isso tem sido a justificativa, o apanágio, para que tudo recaia no Supremo e ele tudo decida. Então temos que enxugar as atribuições do Supremo para que ele possa exercer aquilo que numa democracia liberal sempre se defendeu que ele fizesse, o controle de constitucionalidade. Mas isso não deveria ser concentrado, isso deveria ser difuso. No caso do Ricardo e do Adriano, se houver uma violação à Constituição, isso vai chegar ao Supremo algum dia. Agora, não pode ser da maneira como é hoje. A rede não tem uma tese aceita, nas eleições, ela entra com uma DPF, isso é implementado pelo Supremo. Quer dizer, não é concebível isso. E eu falo aqui da rede, ainda que fosse o Partido Novo, que é o meu partido, eu não defenderia. Entendeu? Isso, cada órgão deve cumprir a sua função. Né? Cada órgão deve cumprir a sua função. E é claro aqui que, numa posição libertária, eu lamento que tenha esse exercício de coerção pelo Estado, mas se é para nós sermos coerção, então que haja peso e contrapeso. Acontece que nós não temos isso mais no Brasil. Nós temos a usurpação pelo Supremo
da competência do Executivo e do Legislativo. Como controlaremos isso? Diminuindo o poder do Supremo. É isso que é fundamental. Diminuindo aquilo que o Judiciário pode fazer, tornando o Judiciário mais permeável à accountability, à responsabilização pelos seus atos. É isso que nós precisamos a longo prazo. Isso vai demandar alterações na Constituição e vai demandar uma mobilização da sociedade brasileira, que eu espero se mobilize, acorde, saia dessa profunda letargia, porque tudo isso nós estamos fazendo, Adriano, ou pretendemos que aconteça, para que haja maior liberdade, maior prosperidade, maior justiça no Brasil. Essa é a nossa causa. Essa é a verdadeira causa, mais liberdade, mais dignidade e prosperidade. Se falam tanto em democracia, mas a palavra prosperidade, ela favorece principalmente os mais pobres. Ricardo, muito bom ter você aqui. Vou ter que te trazer mais vezes aqui, porque não falta é assunto para conversar contigo. Você é um cara que, mesmo no juridiquês, você consegue explicar bem para a rapaziada, para a moçada. Eu mesmo que aprendo pra caramba. Muito obrigado pela sua participação e você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Espero que você compartilhe esse episódio, curta, mande para os seus amigos e sempre acompanhe nossos episódios que são quinzenais. Porque eu, você, professor Ricardo, Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. professor Ricardo, é isso que eu ia falar. Muito obrigado pela sua participação e vamos juntos fazer a liberdade. Instituto Miss Brasil fazendo a liberdade junto com você, com nós, todos juntos. Valeu, pessoal. Forte abraço e até a próxima.